E aí, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal L. Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. Neste canal, você aprende a desenvolver projetos da Casa dos Jetsons. E como é que você faz isso? Você faz isso desenvolvendo projetos de Internet das Coisas, IoT, e Inteligência Artificial, IA, com as plataformas de computação embarcada Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. E por falar de Raspberry Pi, na aula de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos trazer uma aplicação de inteligência artificial com a Raspberry Pi utilizando reconhecimento de imagens. Reconhecimento de imagens é uma ciência dentro de reconhecimento de padrões que, por sua vez, está dentro desse nicho, dentro dessa área cognitiva de conhecimento de inteligência artificial. Nós vamos ver reconhecimento de imagens com o Google Vision, que é uma API da Google Cloud Plataforma, e nós vamos utilizar dessa API para reconhecer imagens, né? Então, a Raspberry Pi, ela consegue acessar o serviço na nuvem e dizer se uma imagem, se a pessoa está triste, se a pessoa está alegre, onde a pessoa está na imagem, qual é a característica da imagem, qual é a cor, qual é o objeto, enfim. Você quer aprender a trabalhar com reconhecimento de imagens com a Raspberry Pi? Então, vamos lá! Bem, reconhecimento de imagens com Raspberry Pi, utilizando o Google Vision. Como fazer essa integração? É nesse vídeo que você vai aprender a fazer isso. Então, o objetivo do projeto é reconhecer imagens com a Raspberry Pi com o Google Vision. A RoboRose, além de ter reconhecimento de voz, que nós fizemos um projeto de reconhecimento de voz, você pode ver aqui na descrição do vídeo, nós fizemos reconhecimento de voz com o Google Assistant e a Raspberry Pi. Neste vídeo, nós vamos fazer reconhecimento de imagem, porque a RoboRose ela precisa identificar quem está dentro de casa. Ela precisa reconhecer imagens, ela precisa reconhecer os objetos. Para pegar um objeto, ela precisa olhar para aquele objeto e reconhecer aquele objeto. Nós vamos utilizar o Google Vision, né, que é a API da Google. Nós vamos precisar de uma Raspberry Pi e de um cartão de memória com Raspberry instalado, como eu já mostrei aqui na playlist de Raspberry Pi Descomplicado. Lembrando que todo o tutorial, todo o material, todos os comandos estão na nossa guia, no guia da Google Vision, lá nesse endereço aqui, sendo que nós fizemos um passo a passo bem enxuto, bem específico para você. Tem algumas características que aqui que ficou um pouco complicado, eu passei o dia todo, né? Então está bem otimizado para você. Então o que é que você precisa, quais são as etapas de uma forma geral para você fazer a configuração da Google Vision com a Raspberry Pi? Então, em primeiro lugar, você precisa, para configurar o Google Vision, ter uma conta na Google. Depois, você precisa criar um projeto no console da Cloud, né, no Cloud Plataforma, né, na Google Cloud Plataforma, ou GPC. É necessário configurar alguns serviços desejados. Então, você vai precisar configurar nome, vai precisar colocar algumas características. Você vai precisar ativar o faturamento. Apesar desse serviço ser gratuito, diferentemente do Google Assistant, você vai precisar cadastrar os seus dados de pagamento, tá? E acredito que a Google faça isso, porque imagina a quantidade de câmeras que existem aí, espalhadas, né? Que utilizam essa API. Imagine se fosse tudo de graça, ou melhor, imagine se não tivesse uma limitação, vamos dizer assim. Então, são milhares de fotos que são enviadas, não é, para o serviço da Google. Então, ela precisa filtrar quem ela vai servir. Então, para oferecer um serviço gratuito, e se a pessoa começar a utilizar, tem um limite ali, tá? Então, o seu serviço vai ser interrompido. Lembrando que a cobrança no seu cartão de crédito não é feita de forma automática. Você precisa manualmente ativar essa opção. Depois de fazer isso, você ativa a API Vision. Então, você ativa, basicamente, você vai ativar esse serviço no seu projeto. Lembrando que uma API na Google Cloud Plataforma é ativado por projeto, né? Então, se você ativou o Google Assistant para um projeto, não quer dizer que ele está ativado para todos os seus projetos. Você tem que, a cada projeto, ativar
as APIs, os serviços necessários. E aqui, nesse caso, é uma API de reconhecimento de imagem. Você precisa criar também uma conta de serviço com a chave privada. Então, essa autenticação ela vai ser necessária para acessar o serviço, porque senão qualquer pessoa acessa o seu serviço. Depois você vai instalar a SDK Cloud na Raspberry Pi. Então, por que você precisa fazer isso? É um ambiente que vai ter ali dentro desse ambiente ali, vai ter linhas de comandos específicas da Google Cloud Plataforma, vai ter ferramentas específicas. Então, o SDK Cloud ele é muito importante para fazer esse processo de chamadas de funções na nuvem. Então, você tem linhas de comandos que dentro do Python, por exemplo, não tem. Então, você precisa fazer isso. E depois você vai testar o SDK e a biblioteca, testar a autenticação, enfim. Aí tem essa parte de configuração e tem a parte operacional. A parte operacional que você vai utilizar com linhas de comandos, a primeira coisa é você pegar a imagem que você quer fazer o reconhecimento, né, das suas características e transformar para B64. Né? É um tipo de codificação e você precisa empacotar essa imagem aí dentro de um arquivo JSON. Né? Então, só para abrir um parênteses dentre esses dois passos, por que você precisa fazer isso? Quando você está trabalhando com a Raspberry Pi, você tem que trabalhar com programação em Python, com linhas de comandos. E como é que você vai enviar, basicamente, essa imagem para a nuvem? Então, é gerado o arquivo JSON. E esse arquivo JSON ele tem a codificação dessa imagem que você acabou de converter para B64. E essa codificação ela é lida na nuvem e a nuvem da Google lê, recodifica a imagem e sabe todas as características daquela imagem. A imagem nada mais é do que milhares de pixels, né? E aí ela converte e ela sabe basicamente as características daquela imagem. Depois você precisa enviar esse arquivo, você precisa referenciar esse arquivo que você acabou de criar. Eu vou mostrar tudo isso para você e você precisa enviar essa solicitação para a Google Vision. Lembrando que aqui você precisa já estar com a chave de autenticação, você precisa já ter passado pelo processo de confirmação de conta dupla e autenticação para acessar a sua chave privada, conta de serviço, enfim, você precisa ter feito todas as etapas, senão não vai funcionar, e ativar o faturamento. E depois você vai interpretar a resposta, não é? Então, eu vou mostrar a você esse passo a passo de forma detalhada agora no Raspbian. Vamos lá? Bem, agora que nós estamos aqui no sistema operacional Raspbian, eu criei um arquivo com passo a passo detalhado que você poderá fazer o download após assistir o vídeo, tá certo? Um arquivo onde mostra o passo a passo e mostra as linhas de comandos necessárias para que você possa fazer todo o procedimento, instalação e configuração do seu projeto para utilizar o Google Vision. Vamos lá? Primeiro passo é você acessar os tutoriais. Eu coloquei os links aqui, então você copia aqui, dá um Ctrl C, vem aqui para o navegador, tá? E vou dar um Ctrl V aqui, tá certo? Então, você vai entrar, é muito importante que você esteja logado com a sua conta Gmail aqui. Então, o primeiro passo para você fazer antes de mexer em qualquer configuração é testar a funcionalidade dessa ferramenta maravilhosa que a Google ela criou, que é o Google Vision. Então, ela fez uma API para reconhecimento de imagens, de padrões, de características, de propriedades da imagem. Então, a primeira coisa que você vai fazer é, aqui estando no Google Vision, você vai apertar em primeiros passos, você vai clicar aqui nesse botão primeiros passos e você ele carrega, né? vai aguardar carregar. Pronto, aqui ele vai mostrar tudo o que é necessário. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em API Vision, aqui do lado esquerdo, produtos da Cloud Vision, API Vision.
E antes de configurar projeto, de ir na Raspberry Pi, enfim, calma. Você vai carregar uma imagem, fazer o upload de uma imagem para verificar a funcionalidade do Google Vision. Então você vem aqui, do lado esquerdo, vem aqui em lista de recursos. Então só abrindo um parênteses, o que o Google Vision é capaz de oferecer. O que é que essa API ela é capaz de fornecer para a gente? Ela fornece detecção facial, não é? Localiza rostos com polígonos delimitantes, identifica pontos de referências faciais, retorna as classificações das emoções, de alegria, tristeza, raiva, surpresa e propriedades gerais da imagem, subexposta, desfocada, exibindo os chapéus. Então, veja que ela dá resposta, né? Veja que sai em inglês aqui, né? Improvável, muito improvável, pouco provável e muito provável. Então, ela retorna as probabilidades. Detecção de ponto de referências, detecção de logotipos, muito interessante, nós vamos utilizar muito para robô Rose, você nem imagina o que nós vamos fazer. Detecção de rótulos, ou seja, dizer qual é aquele objeto dentro da imagem. Detecção de textos, né? Então aqui ela oferece o recurso, né, de reconhecimento óptico de caracteres. Então eu trabalhei, por exemplo, em inspeção veicular e tinha uma câmera que trabalhava com um sistema que tinha um OCR para já detectar a placa do carro, né, o texto, né? Então, ó, reconhece texto em imagem, reconhecimento de texto, conversão para texto codificado por máquina, bem interessante. Detecção de textos, de documentos, PDF, propriedade da imagem, a cor, né, da imagem a gente vai utilizar também. Localização do objeto dentro da imagem, né, então ele dá as coordenadas x, y, né, porque a imagem, no caso é 2D, vai dar as coordenadas x, y, e detecção de dicas de cortes, páginas web, conteúdo também ele fala... aqui, conteúdo explícito, né? Se é o conteúdo adulto, então é possível você fazer a robô Rose e identificar o que é que as crianças estão fazendo, né? Na televisão, na internet ou no celular. Enfim, então essa é a lista de recursos que a Google Vision é capaz de fazer. Agora vamos testar a Google Vision. Você vem aqui em testar, do lado esquerdo, e você vai carregar uma imagem, né? Então ele dá aqui, use o aplicativo abaixo para retornar anotações de imagem para seu arquivo de imagem. Então ele dá a opção para você ver também a resposta Johnson, que nós vamos utilizar lá na Raspberry Pi, mas não aqui agora. Então o tamanho máximo do arquivo é 4 MB e seu navegador precisa ter o JavaScript. Então vamos lá, carregar uma imagem. Eu vou carregar uma imagem que eu já tenho aqui, tá? De uma mulher sorrindo aqui, né? Aqui está a imagem da mulher, vou apertar abrir. Ele vai perguntar se eu sou um robô, não é? Então é muito importante a ferramenta, o software, saber se é realmente uma pessoa que está acessando o seu serviço. Então aqui, ó, perceba que é joy alegre, né? Veja, muito provavelmente. Então ele dá uma classificação. Por exemplo, aqui, ó. Sorry, triste, pouco provável. É mais provável que ela esteja alegre, né? Então, veja que massa, né? Essa ferramenta aqui, você pode ver, ó, aqui é a classificação de reconhecimento facial das imagens, aqui ele vai dizer quais são os objetos, não é? Aqui, por exemplo, tem uma pessoa, não é? Então aqui, ó, uma pessoa e aqui uma roupa, né? Top, né? Uma roupa. Aqui, os rótulos, né? Ou seja, o que é que existe dentro dessa imagem? Então, existe cabelo, existe face, né? Existe expressão facial, ele vai dar aqui, ó, cabeça, ele vai dar aqui todos os tipos de objeto que existem aqui dentro, né? Propriedades da imagem, né? Ele vai dar aqui, ó. E aqui você pode, né? Aqui é bem complicado essa parte aqui, né? Então você tem que ter cuidado ao utilizar. Mas veja que ele deu todas as classificações e as características da imagem e é possível você utilizar por linha de comando se você quer uma característica específica da imagem, beleza? Outra coisa que eu queria abrir um parênteses e falar para você também é o seguinte: quando você trabalha com inteligência artificial, não é, seja reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens,
reconhecimento de padrões de uma forma geral, com rede neural, você precisa entender que a resposta não é determinística, né? Então, não é a resposta enfática e dizendo é isso, não. Ele dá em níveis de probabilidade, ele não pode determinar. Então, quando você vê uma resposta de um sistema de inteligência artificial, ele trabalha em probabilidades. Então, o sistema vai tomar as decisões com base nas probabilidades. Então, o que é mais provável estar? Então, por exemplo, quando você trabalha com reconhecimento de voz, o sistema ele vê qual é o comando de voz mais parecido com esse. Qual é as características de voz mais parecida com essa? Qual é a imagem, qual é a característica mais parecida? Então, quando você trabalha com inteligência artificial, é muito importante você entender que o recurso, a resposta é dada em probabilidade. Beleza? Então vamos lá. Testei a ferramenta. Então, olhando aqui o nosso passo a passo, não é? Lembrando que esse passo a passo tem aqui, ó, nesses links aqui, que eu estou acessando com você, mas tem algumas nuances, algumas coisinhas que nesse passo a passo eu coloquei de forma mais detalhada. E à medida que eu fui fazendo, né, tá aqui, ó. À medida que eu fui fazendo e desenvolvendo esse projeto, eu fui escrevendo, tá? Eu fui escrevendo aqui e eu cheguei no passo a passo enxuto e, ó, filé para você. Vamos lá. Aqui, ó, o segundo passo é criar um projeto na Google Cloud Plataforma, né? Então, a abreviação de GCP. Vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês agora como fazer isso. E você vai vir aqui, ó, configure a API Vision. Você vai vir aqui em, ó, criar projeto, né? Você vai vir aqui em acessar a página do seletor do projeto. Ele vai abrir em uma nova guia. Então é muito importante você estar sempre abrindo uma guia nova para seguir, manter aquele passo a passo lá e depois você volta para o passo seguinte, tá? Então vamos lá. Eu vou criar um projeto aqui do zero com vocês, mas eu já fiz, né? Aqui, ó, já fiz projeto de reconhecimento de voz na Google Assistant, reconhecimento de imagens, que foi o que eu testei, né? Antes de mostrar para vocês, eu testei antes, né? Então vamos lá. Você vem aqui em criar projeto, você vai colocar um nome qualquer, tá certo? Para o seu projeto, eu vou colocar aqui o nome só para excluir depois. Por quê? Porque você tem um limite de quantidade de projetos com a conta gratuita, né? Então eu vou colocar excluir, porque depois que eu terminar esse vídeo, eu vou excluir esse projeto. Então eu vou excluir Vision Teste 2, né? Porque eu já tinha feito outro. Então você vai colocar aqui o nome, e aqui você coloca o nome do seu projeto, né? Teste Vision, teste reconhecimento de imagens. Lembrando que você não pode colocar o nome Google aqui nas nomenclaturas, porque senão ele dá um alerta, né? Dizendo conflito com os produtos Google, enfim. Sempre evite colocar o nome Google quando você estiver fazendo essas configurações para não dar erro. Vamos lá. Você aperta em criar. Opa, lembrando que não pode ter caracteres aqui, ó. Underline, ele gera o próprio underline aqui. Pronto. Aqui acontece uma dica muito importante. Quando você estiver criando o seu projeto, aqui vai estar o nome, aí você coloca no seu bloquinho de notas aqui, ó. Inclusive eu vou criar aqui com vocês, tá? Você coloca aqui, ó, nome do projeto, aí você copia, dá um Ctrl C e cola. Aí você coloca ID do projeto, você copia essa parte de baixo, ó. O nome é uma coisa e ID é outra, tá? Ó, Ctrl C já é um hífen, tá? Pronto. Depois de você copiar essas duas informações, você cria seu projeto. Aí ele vai mostrar que vai aparecer o projeto criado, tá? Então vamos aguardar. Geralmente ele demora um pouquinho, tá? Mas pronto. Quando ele cria o projeto, ele vai diretamente para a página inicial de configurações do projeto. E perceba que ele já mostra a página inicial, né? E mostra o nome do projeto aqui. Então você confere aqui, ó, excluir Vision Test 2. Foi o nome do projeto que nós damos. Então o passo seguinte, né? Vamos ver aqui qual é o passo seguinte, ó, é ativar o faturamento. E aqui eu vou explicar algo importante para vocês.
você não precisa pagar para utilizar o Google Assistant e você não precisa pagar para utilizar o Google Vision. Não precisa. Sendo que tem um detalhe muito interessante. Quando você vai utilizar a ferramenta Google Assistant, você não precisa cadastrar nenhuma informação de pagamento. Porém, quando você vai utilizar o Google Vision, você precisa cadastrar as configurações de pagamento, né? Então aqui ele chama de ativar faturamento. Ele não vai debitar nada, tá certo? Sendo que você precisa colocar os dados do seu cartão. Então, você tem que ter cuidado ao colocar aqui os dados do cartão, tá? E é muito importante você entender que ele faz isso porque ele quer ter a certeza de que quem está, uma certeza dupla, podemos dizer assim, de que quem está utilizando isso realmente é um ser humano que tem condições de pagar se ultrapassar a conta. Imagina se isso fosse livre aqui. Então as pessoas iriam utilizar indefinidamente e a plataforma da Google iria estar sobrecarregada, né? E as pessoas estariam utilizando, né? Robôs estariam utilizando. Imagina quantas câmeras não existem aí no mundo espalhadas utilizando o recurso sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma forma de monetizar isso. Então, por isso, é uma forma de controle, né? Então, é muito importante, ele limita a condição gratuita em uma quantidade de imagens, não é? E ele não vai cobrar nada de você, a não ser que você aperte aqui, ó, em ativar a versão paga. Então, se você não ativar manualmente, não vai vir nenhum dinheiro, tá, no seu cartão. Então, não fica, tá, preocupado. Vamos lá. E como é que eu faço para ativar faturamento? Você vem aqui no menu, você vem aqui em faturamento, você clica em faturamento, tá? E no meu caso, como eu já utilizei a ferramenta, ele já vai estar aprovado, tá? Ele já vai estar ativado, né? Então, se o seu não tiver, você vem aqui, ó, em configurações de pagamento, né? Ele vai dizer aqui se está ativado, se não está, mas se não tiver, você vai vir aqui configurações de pagamento e você vai aqui vir ativar, tá certo? Agora um detalhe muito importante, tá? Pronto, aqui ele vai ativar, aqui obviamente que aqui não está mostrando porque são os meus dados pessoais, né? Configurações de pagamento, aí você vem aqui em formas de pagamento e você ativa para poder utilizar o Google Assistant. Então você adiciona aqui as formas de pagamento. Vamos lá. Depois de ativar o faturamento, e se não ativar não funciona o Google Vision. Depois de ativar o faturamento, eu vou ativar para o meu projeto aí vem aqui, ó. Eu vou ativar a API, não é? Então perceba que, deixa eu ver aqui em página inicial. Vamos voltar aqui para o passo a passo. Ó, ativar faturamento, ele pede também para ativar a API, né? Então eu preciso ativar a API Vision. Você pode clicar aqui diretamente, né? Então se eu clicar aqui, então veja que ele já vai me levar, tá, para a página da API Vision, é um link direto. Eu vou mostrar outra forma também de você ver naquela tela aqui. Ele demora um pouquinho. Você seleciona o seu projeto aqui e continuar. E você vai ativar a API. Pronto, outra forma de fazer, tá? É você vir aqui, ó. A API está ativada, né? Você vem aqui em página inicial, tá? Você digita aqui. Você digita aqui Vision. Você clica aqui em Cloud Vision API. E você aperta ativar, tá certo? Sendo que eu já ativei, né? Acabei de ativar. Mas se eu não tivesse ativado, ia aparecer um botão aqui, ativar. Você aperta e pronto, só isso. Você ativou a API Vision, beleza?
Vamos lá, lembrando que a API ela é ativada por projeto, tá? Então, se eu quisesse utilizar o Google Assistant, por exemplo, lembrando que quando nós formos fazer a RoboRose, nós vamos ativar o Google Assistant, nós vamos utilizar o Google Vision e outras APIs, tá? Que vai ficar bem interessante quando eu fizer a RoboRose, eu vou ativar todas as APIs no mesmo projeto. Vamos lá, ativei a API. Então você volta aqui para o passo a passo, ativei a API, configurar a autenticação. Agora você precisa criar uma chave de acesso, de autenticação para que a sua Raspberry Pi ela tenha a permissão de acessar os serviços da nuvem. Lembre-se, sempre utilizando os serviços da Google, por conta dos recursos de segurança, você vai precisar sempre passar por uma etapa de autenticação. Se você tem sua conta Google, você sabe disso. Quando você acessa a sua conta Google em outra máquina, em outro notebook, em outro computador, ele sempre pede para você confirmar por meio de uma mensagem no seu celular. Você sabe disso. Vamos lá. Então você vem aqui ó, em acessar página para criar a chave da conta de serviço. Então você vem aqui. Ele vai acessar aqui diretamente. Aí você vai aqui, ó, conta de serviço. Você vai escolher a opção aqui, opa, deixa eu carregar aqui, pronto. Você vai escolher aqui conta de serviço, né? Vai selecionar conta de serviço e você vai criar, colocar um nome aqui para sua conta de serviço. Eu vou colocar aqui, excluir Vision 2, né? Estou colocando tudo padrão porque depois eu sei que eu posso excluir. Você vê aqui em papel, você aperta, clica em projeto e clica em proprietário. Perceba que podem ter várias pessoas trabalhando no mesmo projeto. Uma como proprietário, que ele pode acessar qualquer recurso do projeto. Outra como editor, então ele tem acesso para a edição. Outro para visualizador, então ele só faz ler. E outro para navegador. Então, basicamente, você cadastra, tá, a chave, né? Então, o acesso... Lembra de supervisório, né? Então, quando a pessoa acessa com essa chave, ela tem um determinado nível de acesso ao seu projeto, tá? Então, como você é o criador do projeto, você bota proprietário, tá? Proprietário. E aqui, ó, você deixa marcado Johnson, tá? Aí você aperta criar, tá? E ao apertar criar, automaticamente ele vai baixar um arquivo Johnson. Esse arquivo é a sua chave. E aqui, ó, ele vai dizer chave privada salva no seu computador. Veja aqui, ó, que esse arquivo aqui que acabou de ser criado, ele permite acesso aos recursos da nuvem. Por isso, armazene-a de forma segura. Não coloque na mão de ninguém, tá certo? Então, basicamente, você criou a sua chave, a sua conta de serviço com a sua chave privada. Então você volta aqui, vamos voltar para o nosso passo a passo, vem aqui ó, caminhando e ele diz o quê? Vamos lá. Então o que ele está fazendo aqui? Ele diz para você aqui ó, utilizar, fazer o teste, né, da sua chave que você acabou de criar. Então nada mais, nada menos, você vai referenciar essa chave no LX Terminal, tá? Então o que eu vou fazer? Vou copiar aqui, ó, copiar. Vamos para o nosso bloquinho de notas, tá? Que nós estamos fazendo. Vamos colocar aqui arquivo, ou melhor, chave privada de acesso. Você copia e agora você tem que colocar aqui ó, o endereço, tá? Da sua chave. E aqui tem que ser o nome do arquivo. Vamos lá. Você vem aqui, ó, onde é que ele foi salvo? Volta aqui, ó. Vem aqui mostrar na pasta. E ele vai mostrar onde ele foi salvo. Ele foi salvo na pasta padrão Downloads. Excluir Vision Teste 2. E aqui você precisa fazer o seguinte. Você vem aqui, ó, gosto de fazer isso. Clicar no botão direito, propriedades. E ele vai dar o local. O local é qual? Home, PI, Downloads. Aí você confere aqui, ó. Home. Opa, ó, não tá Home PI, tem que ser Home PI, tá? Tá vendo que é importante?
Então eu faço assim, ó, copia aqui e vem aqui, ó, em colar, tá? Você faz assim, você deixa um aqui padrão e outro que você pode editar, né? Eu gosto sempre de fazer isso. Volta lá, aqui, ó, copia. E aqui, cola. Certo? E qual é o nome do arquivo? O nome do arquivo está aqui, ó, nome. Você copia e cola. Pronto, só isso. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Agora, vamos voltar para cá. Ele diz assim, ó, forneça as credenciais da autenticação código, define o variável ambiente e você deve abrir a nova sessão, vamos lá. Então, nós vamos testar para ver se ele está fazendo a autenticação, a chave de serviço corretamente. Então, você vai abrir aqui, vamos abrir aqui um terminal, deixa eu abrir outro, né? Vamos abrir aqui o terminal e vamos agora vir aqui no nosso bloquinho de notas, eu vou copiar, botão direito, copiar e aqui colar. Dá um Enter, pronto. Então, como não retornou nenhum erro, então aqui está ok, tá certo? Então você acessou, a minha placa Raspberry Pi, ela está autorizada a acessar os serviços. Vamos adiante, tá? Então eu gerei a autenticação. Vamos adiante agora. Instalar e inicializar o SDK da Cloud. Então aqui, ó, o SDK do Cloud é um conjunto de ferramentas para gerenciar recursos e aplicativos hospedados na Google Cloud Plataforma. Então, dentro desse SDK você vai instalar, nós vamos ver agora, mas deixa eu dar uma visão geral do que é SDK. É um ambiente da Google Cloud que é instalado no seu computador e serve para que você tenha acessos a linhas de comandos específicas da Google Cloud. Lembra quando você está utilizando Arduino, você não precisa incluir a biblioteca e utiliza instruções específicas da biblioteca? Aqui é o mesmo raciocínio. Nós estamos utilizando serviços da Google Cloud Plataforma. E você precisa instalar um ambiente e esse ambiente ele tem linhas de comandos específicas, instruções específicas, ferramentas específicas e você precisa instalar para referenciar e saber utilizar o recurso correto, né? Então, você precisa utilizar a Google Cloud Platform, o SDK da GPC, na sua Raspberry Pi. Beleza? Então, como é que eu instalo e inicializo o SDK da Google Cloud na minha máquina? Você aperta aqui, ó, instale e inicialize o SDK. Você aperta aqui. E aí você vai seguir um passo a passo que eu também já fiz aqui, ó, tá? Então tá tudo detalhado aqui, ó. Tá? Então tem algumas nuances que eu acabei descobrindo que eu sintetizei aqui nesse arquivo, tá? Então, se você vem aqui, ó, você vai seguir esse arquivo aqui direitinho, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é instalar um ambiente Python. E aqui, se você já fez o projeto de reconhecimento de voz com o Google Assistant, você já fez essa etapa, mas é muito importante, se você ainda não fez a instalação, você fazer a instalação, ó, do ambiente Python, porque o SDK do Cloud requer o Python, então você tem que instalar na sua Raspberry Pi. E perceba que o Python tem a versão 12 e a versão 3. É muito importante você utilizar a versão 3 já, porque ó, pense em fazer o upgrade para o Python 3 a fim de evitar interrupções no futuro. Então, na minha Raspberry Pi, por exemplo, está o Python 3. Então, que nós temos uma playlist aqui de Raspberry Pi Descomplicado, eu já mostrei a você como fazer isso. Então, você vem aqui, ó, em Python, não é? Copia aqui, vem no LX Terminal. Então, ó, só para conferir, ó, Python 3 versão. Qual é a versão do Python que está instalada na minha máquina? Então ele fala aí, ó, Python 3, não é 3.7.3. Então já está instalado um Python na minha máquina, inclusive, ó, isso foi um dos nossos primeiros vídeos, né, que nós fizemos. Então, é muito importante você fazer a instalação do ambiente Python. A segunda etapa que você tem que fazer, tá, é vir aqui, ó, instalar o
pacote, tá, da Google Cloud SDK. Você precisa saber se a sua máquina é 64 ou 32 bits. E como é que você descobre isso, tá? Então, eu criei o arquivozinho aqui, ó. Você vem aqui, ó, e onName hífen A. Ele vai dizer exatamente a versão, tá? Cola aqui. Então, ó, ele dá a versão aqui, ó. A quantidade de bits, deixa eu aumentar aqui, ó. Então, aqui no caso do meu, o meu, quando vem com essa informação aqui, o meu é 64 bits, tá certo? Aí você vai ver se é 64 ou 32 bits. Vamos lá, o outro passo é você aqui, ó, vai fazer o download, né? Você vai fazer o download desse arquivo aqui. Você vai clicar aqui, vai fazer o download dele, no caso eu já fiz. E quando chegar na sua máquina, ó, perceba aqui, ó, deixa eu ver aqui onde está na minha máquina aqui, ele é o Google Cloud SDK, tá? Então ele vai baixar aqui, ó, esse arquivo aqui. Você acabou de fazer o download, ele vai baixar esse arquivo aqui. Você vai extrair, descompactar e ele vai gerar uma pasta aqui, tá certo? Que é basicamente essa pasta aqui. E nós vamos referenciar esses arquivos aqui para instalar o ambiente na nossa placa Raspberry Pi. E como é que você faz isso, tá? Então ele diz aqui, ó, próximo passo, ó, você vai chamar, né? Então é muito importante você saber, ó, o caminho desse arquivo aqui, tá? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, ó, deixa eu mostrar a você. No nosso caso aqui, ó, vou cancelar, ó. Vamos lá, Google Cloud Plataforma, ó, o nosso arquivo aqui que está aqui, ó, propriedades. Aí você vai ter o local, ó, o local e o nome do arquivo, tá? Então, ó, se você fosse fazer aqui, ó, você vem aqui, copia aqui, ó. Copia, vem aqui pro seu bloquinho de notas, tá? Aí vem aqui, ó, Ctrl V, e qual é o local que esse arquivo ele está instalado? Aí ele está instalado aqui, ó. Vamos ver propriedades. Aqui, ó. Opa, fica Google Cloud Plataforma, ó, Home API, Downloads, Google Cloud Plataforma, né? Você pode vir aqui também, ó, Home API, Downloads e Google Cloud Plataforma. Você pode copiar aqui também, tá? Copiar, dar um Ctrl C. Acho que aqui é mais fácil, não precisa nem botar em propriedades. Então você vem aqui, ó, e Ctrl V, tá? Pronto. Então, opa, e bota uma barrinha aqui, né? Pronto. Então é isso que você vai fazer. Aí você vai chamar esse arquivo aqui, tá? Então eu vou chamar aqui para você ver, copiar. Como já está instalado na minha máquina, não vai dar exatamente igual aí que vai dar na sua, tá? Vou dar um Enter. Opa. Acho que alguma coisa aqui está errada aqui. Deixa eu ver aqui. Então, lembrando, tá? Lembrando que tem que tirar o pontinho aqui, tá? Então, vem aqui, ó. Esse ponto aqui não tem, tá? É barra, ele já vai inicializar o arquivo diretamente. Então, perceba, ele vai dizer, você deseja instalar Google Cloud na plataforma? Aí você digita Y, dizendo que sim, ele vai dizer que sim, tá? Aí ele vai dar todos os dados aqui, não é? Tamanho, ele vai dar aqui, ó. Ele vai dizer o nome do arquivo e o quanto ele vai consumir. Aí você coloca Y, tá? Aí ele vai dizer aqui, ó, entre, né, com o nome do arquivo necessário para fazer aqui as instalações. Aí aqui, ó, eu já fiz aqui um passo a passo. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar, digite, ó, então você digita o que ele sugeriu, home pi .bashrc. Você cola aqui e dá um Enter. Tá certo? Pronto. Aí o que é que ele diz? Ó? Ele deu uma mensagem aqui e aí você fecha. Aí tem o detalhe. Não é? Isso aqui, ó, você fecha esse terminal, não é? Ele até orienta, né? Aqui, deixa eu ver até. Ó, abra um novo terminal para as alterações entrarem em vigor. Então você tem que fechar o terminal.
Aí você abre outro e você digita esse comando aqui, tá? Copiar e colar. Vamos lá. Opa. Ah, porque eu tenho que referenciar aqui da mesma forma, tá? Então tem que ser o mesmo endereço aqui, ó. Tem que ser o mesmo endereço, tá? Então vou colocar aqui. Instalar SDK Google Cloud. Isso aqui eu estou fazendo é para você fazer aí, tá? Para você não se perder. E aqui é acessar, não é? Iniciar Google Cloud. E aí você, vamos copiar aqui e colar. E qual é o arquivo que ele está pedindo? Ó, o caminho Google Cloud Plataforma BIM, não é? Então dentro da pasta BIM. Então basicamente é isso aqui, né? Vamos ver se vai funcionar. Copia e cola lá. E aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui não vai servir. Botão direito e colar. Pronto. Aqui, ó, veja o que é que ele está querendo dizer, ó. Eu posso reiniciar uma configuração ou criar uma nova configuração, tá? Então, ó, ele deu a minha conta Google, então tá tudo certinho, ó. lgustavo@sdp@gmail, ele deu o nome da minha conta, você confere aqui os seus dados, é o projeto, ó. Então aqui o projeto direitinho. Perceba que ele está pegando o nome do outro projeto porque ele está referenciando o meu arquivo anterior, tá? Então ele está referenciando o meu arquivo anterior. Mas aqui para o seu vai dar com o nome do projeto que você acabou de criar. Então vamos lá. Por favor, entrar com uma opção. Então vamos aqui usar a configuração padrão. Você digita 1. Ele vai conectar com a Google Cloud, vai checar. Ele vai perguntar qual é a conta que você quer acessar. Você digita 1. Ele vai logar. Pronto. Então, ó, você está logado como lgustavo@sdp@gmail, tá? Então perceba, ó, que ele vai me dar todos os projetos que eu tenho. Ó. Veja que o meu projeto está aqui, ó, excluir Vision 2, tá? Então, vamos supor que eu queira esse projeto 5, né? Ó, excluir Vision 2, tá? Então, eu estou dentro do projeto excluir Vision 2, tá certo? Então, tudo que eu fizer agora vai ser acessando esse projeto, tá? Então, vamos lá. Então, eu já fiz isso. Qual é o próximo passo? Já inicializei, tá? E tem algumas coisinhas que eu acrescentei a mais que eu queria passar para você. Então, aqui, ó, eu já estou autenticado, ó. Aí, ó, você pode perguntar por que eu não fui direcionado para o navegador para confirmar acesso. Então, o que é que acontece? Quando você fizer pela primeira vez, ele vai lhe dar um link para você clicar e você vai ser levado para a sua conta Google, porque aqui já logou direto. Perceberam que já logou direto na minha conta Google? Quando você fizer aí, ele vai levar para você fazer a confirmação dupla na sua conta Google. Então você precisa estar logado lá, ele vai confirmar e a sua Raspberry Pi vai poder acessar a sua conta Google, tá? Mas isso aqui vocês tiram de letra. Testar o SDK. Então vamos lá. Aqui nós vamos agora testar se as configurações foram feitas tudo certinhas. Então vamos lá. Eu vou referenciar o meu arquivo novamente, tá? Vou referenciar o meu arquivo aqui novamente, que é esse aqui, né? É export aqui, ó. É esse aqui. Ctrl C, vem aqui, ó. Ctrl V e dá Enter. Pronto. E eu vou verificar o token de acesso, porque ele gera um token, ele gera uma chave. Será que a chave foi gerada corretamente? Você tem que conferir, tá? Porque se estiver dando erro, aí os outros passos não vai funcionar. Então você vem aqui, ó. Ele tem aqui um outro comando. Opa, é aqui no meu bloquinho de notas. Meu bloquinho de notas. Então aqui, ó, ele vai... Cadê? Aqui. Através dessa instrução, ele vai lhe dar... Aqui também fala, né? Tem algum lugar aqui que fala, aqui, acho que é aqui, ó. É aqui, ó, teste do SDK e autenticação, isso.
Aí você copia isso aqui, né? Você copia isso aqui, ó. Você pode copiar aqui se você quiser também, ó. Copiar. E vem aqui e colar. Ele vai retornar o token. Ó, ele retornou uma chave. Não está aparecendo para vocês, obviamente, tá? Porque é uma segurança minha, mas ele vai retornar um token para você, uma chave. Então está tudo certo. Se estiver alguma coisa configurada errada, ele vai retornar um erro. Ele tem que retornar uma chave aqui. Bem, depois de fazer isso, ó, beleza, apareceu o token. Aí você vai agora instalar aqui essa biblioteca. Aqui é opcional, mas é importante, né? Se ele está dizendo aqui para fazer, porque a gente pode precisar lá na frente. Aqui no caso eu já instalei, né? Então aqui ó, ele dá essa resposta aqui, update proprietário, então aqui já está instalado, vai dar a mesma resposta para você. Passo de número 10, você vai instalar a biblioteca do API Vision, aqui é necessário você fazer. Você vem aqui, Ctrl C, botão direito do mouse e colar, e dá Enter. Talvez ele já dê a resposta, ó, dizendo que já está instalado, tá? Mas você faz isso aí no seu projeto, tá? Então, já instalei a biblioteca, passo 10, vim aqui, pronto. Então, basicamente a gente terminou a nossa instalação. E como é que eu testo a primeira imagem, né? E aí, como é que eu testo a primeira imagem? Primeiro passo, você vai precisar transformar o seu arquivo de imagem em um arquivo B64, tá? O arquivo B64 é uma codificação que você pega uma imagem e transforma em uma sequência, né? Deixa eu mostrar aqui até para você aqui. Você transforma em uma sequência de códigos, uma sequência de caracteres, você codifica a imagem, não é? Então aqui é como se a imagem estivesse criptografada. Quando você faz o processo contrário, você gera a imagem novamente, tá? Então aqui é o código da imagem e você consegue reverter essa imagem para uma foto, né? A foto que ela representa, tá? E como é que você transforma um arquivo de imagem em um arquivo codificação B64? E por que você tem que fazer isso? Porque ó, esse arquivo aqui, ó, o arquivo Johnson, ó, isso aqui é o arquivo Johnson. Isso aqui é o código da imagem. Como é que você gera esse código da imagem aqui para você enviar para a nuvem? Porque você não gera a imagem para a nuvem com a Raspberry Pi, não é? A gente vai enviar apenas o código do Google Vision, né? Então você envia apenas o código por linha de comando. Então como é que você faz isso? Você vem aqui no LX Terminal e aqui qual é a imagem que você quer transformar. Pronto, então você coloca essa instrução aqui para transformar um arquivo de imagem em um arquivo B64. Aí você coloca B64, você coloca o nome do arquivo e você coloca aqui, ó. Lembrando que você precisa estar na mesma pasta que o arquivo se encontra. Então, aqui no Home API, então tem o arquivo aqui, ó, sorrindo, tá? Aqui, ó, sorrindo no Home API. E aqui, ó, eu criei aqui um outro arquivo aqui, ó, sorrindo B64, tá? Aqui, ó, 11 de julho, acabou de ser criado agora. Então aqui, ó, acabou de ser criado. Então, o que é que você vai fazer? Beleza, eu vou abrir aqui para você ver. Então veja que ele dá esse arquivo todo aí, ó. Aí o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui no guia, tá? Vai vir aqui no guia e vai colocar aqui como usar linha de comando. Ou você pode colocar assim, ó, vamos criar aqui já a nossa primeira aplicação, nosso primeiro teste. Detectar rostos. E ele tem em todas as funções do Google Vision, ele tem uma parte onde ele mostra como fazer com linha de comando. Então você vem aqui, ó, você copia isso aqui tudo, ou aperta aqui no botão de copiar, né? E você vem aqui, ó, cria um novo arquivo, dá um Ctrl V, ou seja, o máximo de resultados que ele vai dar são 10 resultados e o tipo é detecção facial. E aqui você vai copiar o código da imagem. O código da imagem está aqui. Você copia tudo, ó, copia tudo. Vamos lá, pronto, copiou tudo. Até esse Z aqui, dá um Ctrl C, volta para cá e entre as aspas duplas você dá um Ctrl V. Exatamente dessa forma. Pronto. E aqui você vai fazer o quê? Você vai salvar
Aí você coloca teste facial sorrindo. Teste facial sorrindo. Aí você coloca salvar. Aí você vem aqui e você precisa mudar a extensão, porque tem que ser um arquivo JSON. Isso aqui é um arquivo de texto. Aí você coloca abrir, renomear, e você coloca .johnson e dá Enter. Tá? E aqui, ó, vamos testar para ver se ele modificou aqui. Então aqui, perceba que ele criou aqui, ó, sorrindo B64 e teste facial sorrindo Johnson aqui, ó. Agora está no formato Johnson, tá? Então, o meu arquivo de imagem, o meu arquivo Johnson, a minha solicitação, ela está criada. Agora basta eu referenciar na minha Google Cloud, que já está instalado aqui, esse arquivo, e ele vai me retornar as características dessa imagem. Vamos lá. Então aqui, ó, vamos voltar aqui para o nosso passo a passo. Então aqui, que aqui nós fizemos o passo 1, passo 2 e agora o passo 3. Vamos colocar aqui a nossa chave de autenticação. Lembrando que você precisa colocar a chave de autenticação que você fez, tá? Eu estou colocando aqui, já está na minha máquina, Ctrl V. Pronto. E agora eu vou aqui gerar uma linha de comando para gerar a solicitação. Aqui, ó. Enviar o arquivo Johnson desejado e ler a resposta. Então você copia, tá? Ctrl C ou copiar. Basicamente é isso aqui, tá? Ó. É isso aqui, ó. Você vai referenciar o arquivo aqui, ó, Johnson, que você acabou de fazer. Aqui, ó. Aí você copia tudo isso com esse arquivo referenciado, tá? No meu caso eu já fiz. Vem para cá, dá um Ctrl V e dá Enter. Então, ó, legal, né? Muito massa. Ele me retornou as características da imagem, ó. Então, ele me retornou. Então você faz aqui a interpretação, ó. Ele está dizendo aqui a localização da face, tá? Aqui ó, a localização das características da face, XY, né? Então ele dá a localização de tudo da face e ele dá as características de emoções aqui, ó. Então aqui, ó, ele diz aqui, ó, muito provavelmente ela está alegre, né? Muito provavelmente, e pouco provável que ela esteja triste. Então aqui dá todas as características. Beleza? E aí, gostaram do nosso projeto, meu amigo? Então, se você gostou do nosso projeto, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo, meu amigo.